Quer saber tudo sobre força magnética? Então vem comigo, porque eu te explico. Eu me chamo Eduardo Cavalcante e vou te mostrar agora tudo o que você precisa saber sobre a força magnética que age em partículas. Eu vou dividir a aula em 4 casos. Os casos onde a partícula é introduzida em repouso, o caso onde a partícula é lançada mais numa direção onde a velocidade e o campo são paralelos entre si, o caso onde ela é lançada perpendicular ao campo magnético, que é quando é útil, e o caso onde ela é lançada numa direção qualquer entre 0 e 180 graus, cuja trajetória é helicoidal. Após essa aula, você fica sabendo tudo que é suficiente para você fazer qualquer vestibular no país. Um beijão para todo mundo e até a próxima. Primeira coisa que você, estudante que pretende fazer um vestibular no Brasil, precisa saber. A força magnética pode ser cobrada a você em 2 contextos diferentes. O da aula de agora, que é o de força magnética que age especificamente em partículas, quando elas penetram em um campo magnético com características necessárias para que essa força exista. E o segundo, em que a força magnética age em um fio. Aí, para falar bonito, a gente fala força magnética que age em um condutor retilíneo imerso em um campo magnético percorrido por corrente elétrica, entendeu? Então, são 2 situações diferentes. Então, você tem que separar isso na sua cabecinha. Força magnética que age em partícula, força magnética que age em fios, em condutores retilíneos. Show de bola? Vamos para o que age em partículas nessa aula. Eu vou dividir a aula em 4 casos. O caso onde a gente põe a partícula em repouso é logo o inicial, porque é o mais simples. Eduardo, se eu pôr a partícula em repouso no campo magnético, não já era para essa força aparecer não? Como é no campo elétrico, porque no campo elétrico a gente pega a partícula e põe dentro do campo elétrico. Na mesma hora o campo é capaz de produzir o que naquela partícula? Uma força. Campo elétrico é o agente físico capaz de produzir força elétrica em partícula eletrizada. Então o aluno ele raciocina do mesmo jeito aqui. Ele quer que o campo magnético B seja capaz de produzir uma força magnética na partícula carregada. Basta a partícula ser introduzida no campo magnético, não é não, Eduardo? É não. A força magnética, eu gosto de dizer que ela é mais exigente. A força magnética, ela necessita, para existir, dessas características. B, QV, seno θ. Eu vou colocar aqui de cores diferentes, tá? Olha para cá, ó. Seno θ, eu vou colocar o θ em verde. E eu vou colocar o campo e a velocidade como vetores em verde também, originando um terceiro vetor que é a força magnética. Então, por favor, quem é θ? Θ é o ângulo entre o campo e a velocidade. E quem é a força magnética? A força magnética é um terceiro vetor que vai surgir do produto desses 2 vetores e da carga entre eles. Aí vamos devagar. O que é necessário para que a força magnética exista? É necessário que a partícula que você está tratando naquele momento esteja eletrizada, carregada eletricamente. A partícula precisa penetrar em um campo magnético. A partícula precisa ter velocidade, coisa que não acontece lá no campo elétrico. Isso é para o campo magnético. E a partícula ainda precisa penetrar com um ângulo adequado. Então, são 4 características que você tem que prestar atenção. Então, vamos para a primeira situação. Eu ponho a partícula eletrizada no campo magnético. O que vai acontecer? Nada. Porque apesar da partícula estar carregada e ter penetrado no campo, ela não tem a velocidade necessária para isso. Então a velocidade da partícula vai ser nula. Como a velocidade vai ser zero e ela estando em repouso, força magnética não vai agir nela. E se não vai agir força magnética nela, não vai agir força nenhuma. Então a partícula permanece em repouso, simplesmente porque não agiu força nela. Primeira lei de Newton, inércia. Se o objeto não tem força resultante agindo sobre ele, ele permanecerá em repouso. Show de bola? Então, a força magnética precisa do agente físico velocidade para poder existir também. Não basta campo e carga. Segundo caso. O caso onde a gente até lança a partícula no campo magnético. Só que o ângulo de lançamento ainda não é o adequado. Quando eu lanço a partícula aqui, eu queria que você percebesse que eu estou lançando com o vetor velocidade da partícula que está até eletrizada. Mas o vetor velocidade e o campo magnético são paralelos entre si. Então, como eles são paralelos, qual é o ângulo entre o campo e a velocidade naquele momento? É 0 grau. Então, como esse ângulo vai ser 0, quanto é que vai ficar o seno de 0? 0.
E isso aqui dando zero, matematicamente, quando eu multiplicar por todos os outros fatores, isso vai fazer a força magnética também ser inexistente. Eduardo, e o que vai acontecer? Você vai lançar a partícula em um campo magnético, ela tem carga, ela penetra no campo magnético, ela tem velocidade, mas a força magnética não consegue surgir nela produzida pelo campo. Ela simplesmente permanece em trajetória retilínea com velocidade constante, descrevendo um movimento retilíneo uniforme por inércia. Como ela penetra no campo magnético numa determinada direção e força nenhuma age sobre ela, ela permanece naquela mesma direção, naquele mesmo sentido, com a mesma velocidade. Isso também caracteriza a inércia. Show de bola? Eduardo, mas se eu lançasse em sentido oposto, o ângulo não seria de 0 grau. Eu vou adotar agora uma outra carga também. Aí essa outra carga, independente de seu sinal, essa outra carga, ela será lançada no campo magnético e eu tenho as características: velocidade, carga e campo. Mas o ângulo é de 180. Perceba que o ângulo entre a velocidade e o campo magnético é de 180 graus. Olha para esse ângulo aqui entre os meus dedos, 180 graus. Então, como esse ângulo vai ser de 180 graus, quanto é que vai ficar o seno de 180? Zero também. Isso também vai fazer a força magnética ser nula. Então, eu queria frisar logo esses dois casos. A força magnética, nessa primeira situação, quando a partícula é introduzida em repouso, ela é zero. E a força magnética, nessa segunda situação, quando a partícula penetra, mas penetra com um ângulo de 0 ou de 180 graus, também é nula. Show de bola? Terceiro caso. O terceiro caso é o mais importante. É o que mais você vai encontrar questões de vestibular abordando essa situação. Então se concentre. É o fato de nós lançarmos a partícula com um ângulo entre a velocidade e o campo magnético sendo de 90 graus, né? Com os dois perpendiculares entre si. Os dois quem, Eduardo? O campo e a velocidade. Eduardo, por que esse é o caso mais abordado? Porque é bastante útil. É o momento onde a força magnética ela consegue ser centrípeta. É o momento onde a força magnética se torna também perpendicular à velocidade. Serão 3 vetores perpendiculares entre si. E isso vai criar uma trajetória circular. Show de bola? Será esse caso aqui. Então, a primeira situação eu vou fazer o seguinte. Considera uma partícula positiva lançada nessa direção e sentido. Então, você está vendo agora o Eduardo desenhar uma partícula eletrizada positivamente, então interpreta aqui uma carga, com uma velocidade v. E feito isso, agora você vai imaginar a regra da mão direita. Opa, Eduardo, peraí, regra da mão direita, mas nós já usamos. Lá na parte onde eu estava ensinando a vocês, a parte de fontes de campo magnético. Não. Lá você utilizava a regra da mão direita número 1, ou regra da mão envolvente, onde a mão ela envolve o condutor e através da corrente você sabe o sentido do campo, ou o contrário. Através do campo você sabe o sentido da corrente. Polegar é a corrente elétrica e o campo magnético são os outros dedos. Agora não. Agora, olhando para a sua expressão, que é essa aqui, ó, força magnética, ela é igual a quem mesmo? B, Q, V, seno θ. Quando você olha para a expressão, você nota que ali há duas grandezas que são vetoriais, que multiplicadas entre si, elas originam uma terceira grandeza que também é vetorial. É a velocidade, que é um vetor, o campo magnético, que é um vetor, e o produto dessas duas grandezas, pela carga, originam um terceiro vetor, que é a força magnética. Eduardo, e quem é θ mesmo? Θ é o ângulo formado entre o campo magnético, ó, B, e a velocidade V. Por isso que eu vou botar na mesma cor. Olha aqui para a minha mão. Θ, está em verde, é o ângulo adequado entre a velocidade e o campo. Quando você olha para a expressão, eu tenho 3 grandezas que são vetoriais. Então, a minha regra, aquela, não é suficiente. Porque aquela regra, ela só aborda campo e corrente. Ih, professor, é mesmo. Então, vamos ter que modificá-la. Ah, ela se chama regra da mão direita número 2. Ou regra da mão direita para forças magnéticas. Também existe a da mão esquerda, mas eu prefiro a da direita. Por quê, Eduardo? Pelo simples motivo. Esses dedos, quando o aluno aprende a regra da mão direita número 1, ele aprendeu que esses dedos indicam o campo magnético. Então aqui também permanecem. Os vários dedos você vai interpretar como as várias linhas de campo magnético, de indução do campo magnético.
O teu polegar, que era a corrente elétrica, não vai continuar sendo. Até mesmo porque na expressão, se você perceber, não tem corrente elétrica. Então não há necessidade de representá-la mais como corrente, o polegar. Eduardo, então o polegar vai passar a ser quem? A velocidade. Por quê? Olhe para a expressão do lado direito da igualdade. Você encontra duas grandezas que são vetoriais. Essas duas grandezas já estão do lado da tua... As duas grandezas do lado direito da igualdade já estão na tua mão, que é o campo e a velocidade. O produto dessas duas grandezas, você tem que perceber, ó, o produto dessas duas que já estão na sua mão é que dão origem à força, é que dão origem ao terceiro vetor que vai surgir da palma da sua mão ou do dorso da tua mão, dependendo do sinal da partícula. Pera, Eduardo, vamos devagar, vamos. Campo, velocidade, força. Sai da palma da mão se a partícula for positiva. Sai do dorso da mão se a partícula for negativa. Show de bola? Então aprende aqui comigo. Lançou a partícula, ó, com uma determinada velocidade no campo magnético, então tem as características necessárias? Vamos ver. A partícula está carregada, a partícula, olha aqui para a minha mão, ela está carregada, ela penetra no campo magnético e penetra com velocidade. Tem três características. Fora isso, o ângulo. Quem é o ângulo entre o campo e a velocidade? Olha para cá. O campo, ele é de entrada. O campo magnético está em verde para você, ó. Campo magnético de entrada. E o vetor velocidade é orientado para a sua direita, ó. Olha para cá agora. Campo de entrada, vetor velocidade da partícula orientado para a sua direita. Qual é o ângulo entre eles? 90 graus. Aí você olha para cá. Seno de 90 graus. Como vai ficar seno de 90 graus? Isso vai dar 1. Então é justamente uma situação que é a mais simples que tem e que é justamente a que você vai mais encontrar no vestibular. Essa expressão ela pode ser escrita assim para você. Vou escrever agora que o módulo da força magnética pode ser obtido através de o produto do módulo do campo, o módulo da carga, vezes o módulo da velocidade, porque esse seno de 90 graus vai dar 1. Então eu posso retirá-lo da expressão. Seno de 90 graus vai dar 1. Isso vai fazer você poder escrever essa força magnética dessa maneira, que é a maneira mais simples que você vai encontrar e a mais comum no vestibular. Agora, aplicando a regra da mão direita lá. Você nota que se eu lançar a partícula dessa maneira, regra da mão direita, eu vou botar a força magnética em vermelho, tá? Campo, velocidade, a força magnética sai da palma da mão se a partícula for positiva, que é o nosso caso. O campo ele é de entrada. Velocidade para a sua direita, força magnética para cima. Novamente, campo de entrada, vetor velocidade polegar para a sua direita, força magnética para cima. Quando essa força magnética surgir, no mesmo momento, essa força magnética consegue ser o quê em relação à velocidade? Olha para cá o ângulo, ó, 90 graus. Opa, peraí, Eduardo. Isso aí é lá na dinâmica, quando você estuda dinâmica de um movimento circular, também conhecido como força centrípeta. Quando você tem uma força que consegue ser perpendicular ao vetor velocidade do objeto naquele momento, o que essa força faz? Ela consegue funcionar como centrípeta, porque ela muda a direção da velocidade. O objeto não consegue mais permanecer em trajetória retilínea. Naquele momento que a força agiu, que a força puxou a partícula para cima, esse vetor velocidade ele muda de direção. Aí a partícula entra em uma outra trajetória. E essa mudança na direção da velocidade da partícula ela vai acontecendo continuamente. E essa mudança de direção contínua cria uma nova trajetória, que é a trajetória circular. Então você vai olhar para a partícula aqui, você vai olhar para a partícula em outra posição e assim vai. Essa partícula eletrizada, tendo a sua velocidade mudando de direção constantemente, e essa modificação de direção ela ocorre de maneira linear. Como assim, Eduardo? Vou falar de maneira mais simples. O tanto que varia aqui também, varia aqui também. A cada unidade de tempo, essa modificação da direção da velocidade ocorre de maneira organizada, de maneira linear, o que caracteriza uma trajetória realmente circular. Eduardo, então, peraí. Usa a regra da mão direita para eu ver novamente? Vamos lá, acompanha aqui comigo. Campo, velocidade, força. Na segunda posição, está aqui a partícula, a velocidade é o polegar, a força magnética. Na terceira posição, está aqui a partícula, a velocidade é o polegar, está aqui a força magnética. Então você nota que a força magnética ela sempre consegue ser o quê em relação à velocidade da partícula? Perpendicular.
E a força magnética, quando ela é perpendicular à velocidade, ela funciona como força centrípeta. Mais uma percepção sua para que você note que essa partícula descreve uma trajetória curvilínea e também circular, além de curvilínea. Ok? Eduardo, eu entendi, perfeito, tudo beleza. Agora me diga uma coisa. E se a partícula fosse negativa? É claro que eu vou mostrar o exemplo para você também. Vamos lá, ó. Eu lancei aqui essa partícula eletrizada positivamente. Vou pegar aqui em cima e vou lançar agora uma partícula eletrizada, só que negativamente. Mudando a cor da partícula, ó. Representando partículas negativas como vermelhas. Agora, tá aqui a carguinha. E essa carguinha eu quero que você imagine agora negativa. E tá aqui o vetor velocidade dela. Essa partícula lançada, velocidade v. Agora eu quero que você imagine ela lançada e nesse momento a força magnética agindo nela, porque ela penetrou no campo. Ela tem velocidade, ela está eletrizada com uma carga Q, ela penetra no campo magnético B e penetra no ângulo adequado. Olha novamente qual é o ângulo entre a velocidade e o campo. Velocidade horizontal para a sua direita. Velocidade horizontal para a sua direita, vetor em azul. Campo magnético de entrada, vetor em verde. Qual é o ângulo entre eles? 90 graus. Opa! Se o ângulo é de 90 graus, sendo de 90 vai dar 1. Isso vai fazer a força magnética poder existir e não ser anulada, como foi nos outros casos. Ok? Eduardo, aí como é que essa força magnética vai agir mesmo? Porque agora a partícula está eletrizada negativamente. Eu vou mudar a cor da força. Aqui a força eu representei em vermelho. Aqui a força eu vou representá-la em preto, para ficar diferente da cor da carga. Então, ó, campo, velocidade e força, não é não? Opa, a força só sai da palma da mão se a partícula for positiva. Estamos falando de uma carga eletrizada negativamente. Então, o campo ele será de entrada, ó. O vetor velocidade é o seu polegar para a direita, a força magnética para baixo. Então, naquele momento que a força magnética agir, a força magnética é também perpendicular à velocidade, ó. E quando ela for perpendicular à velocidade, a mudança na direção da trajetória da partícula, ela ocorre. Porque a força magnética, ela age mudando a direção do vetor velocidade. Aí a trajetória curvilínea, ela pode se formar. Vou só representar essa partícula em mais duas outras posições, para que você aplique a regra da mão direita comigo e tenha a certeza que está aplicando corretamente. Coloca a direção da velocidade, aí você vai perceber que essa velocidade, ó, ponha a velocidade sempre tangenciando a curva, tá bom? Essa velocidade, ela sempre tangencia a curva. Vetor velocidade e vetor velocidade. Aí, o que você vai fazer agora? Regra da mão direita. Comigo, aqui, ó. Campo magnético, vetor velocidade e força. Opa, a partícula é negativa, então a força magnética sai de onde? Do dorso da mão. Então agora, ó, o campo ele é de entrada. O vetor, essa posição é horrível. O campo ele é de entrada, o vetor velocidade polegar, ó, campo de entrada, vetor velocidade polegar. A força magnética age nessa direção e sentido. Então você vai poder dizer que a força magnética está aqui, ó. E aqui é de que maneira? É perpendicular à velocidade, é ser centrípeta. Então, força magnética funcionando como centrípeta nesse momento. Mais uma vez. Campo de entrada, ajusta o polegar com a velocidade. Gira, girou, campo de entrada, ajusta o polegar com a velocidade, aí você consegue perceber que o pincel lhe dá a direção e o sentido da força magnética. Então, na mesma hora, a força magnética, ó, ela age de que maneira? Perpendicular à velocidade. Perpendicular à velocidade. Criando uma trajetória curvilínea e, além de curvilínea, também é circular, porque nem toda trajetória que é curvilínea é circular. Eduardo, e agora podemos ir para o nosso terceiro caso. O quarto caso. O quarto caso é a situação onde a partícula é lançada com um ângulo de lançamento entre o vetor velocidade e as linhas de indução do campo magnético, um ângulo qualquer entre 0 e 180 graus. Devido a isso, a velocidade ela tem uma direção adequada para formar uma trajetória chamada de helicoidal. Só que eu não queria que simplesmente lhe afirmar essa trajetória e lhe dizer. Eu quero lhe explicar, eu quero que você visualize, eu quero que você entenda a trajetória, como é que ela se forma. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu quero que você imagine esse campo magnético aqui que está representado em linhas verdes, formado para você.
Vamos imaginá-lo como um ângulo, como um campo tridimensional. Para justificar esse campo, eu coloquei dois ímãs nas extremidades. Ó. O lado norte de um dos ímãs está sendo representado a você. São dois ímãs, tá, galera? Um de um lado e outro do outro. Isso aqui, pelo amor de Deus, não é um ímã monopolo. É só porque é o norte que eu estou desenhando. O lado sul está fora da figura. O lado norte de um outro, o lado sul de um outro ímã. E esse lado sul também não é um ímã monopolo. É só o lado sul de um ímã e o lado norte não está na figura. Então, as linhas de indução, relembrando o conceito, sai de onde? Do norte de um ímã e vai para o sul de um outro ímã. Isso faz justamente com que você visualize o campo magnético formado de norte a sul. Show de bola? Agora eu quero que você se concentre em um plano. Esse plano aqui embaixo, da minha figura que eu formei tridimensional, aparentemente como um prisma de base quadrangular, por exemplo. Aí eu quero que você pegue esse plano aqui de baixo e vamos lançar no plano uma partícula com a velocidade v qualquer. Paralelo a isso, eu também quero que você visualize a figura tridimensional aqui e os três eixos. Eixos, Eduardo, isso mesmo. Eu tenho o eixo x, ó, onde o vetor velocidade, eu vou ter uma das componentes, quando eu decompor o vetor aqui para você. Eu vou ter o eixo y, que é o vetor vertical, e eu vou ter o eixo z, que ele está entrando no plano da lousa. Eu quero que você perceba que são três vetores ortogonais entre si. Aqui há um deles, são três vetores ortogonais entre si. E aqui há outro ângulo de 90 graus. Três vetores ortogonais entre si. E vamos lançar uma partícula agora, com uma velocidade v qualquer. E eu quero que você lance essa partícula tangenciando o plano da parte de baixo de uma das faces desse prisma. Quando você lançar essa partícula bem aqui, essa velocidade eu quero dividi-la em duas componentes. Uma componente paralela ao plano, a componente aqui que eu vou colocá-la em vermelho, tangenciando as linhas de indução do campo magnético, paralela às linhas de indução do campo magnético. Então, essa vai ser a componente dessa velocidade ao longo do eixo x. Então, eu vou chamá-la de Vx. Uma componente Vx. E eu vou ter essa projeção dessa velocidade ao longo do eixo z, que eu quero que você imagine ela entrando no plano da lousa. Ela vai estar aqui, ó, entrando no plano da lousa para você. Essa componente eu já vou colocá-la de outra cor. Vou colocar aqui a componente para você em preto. Está aqui. Velocidade no eixo z, componente dessa velocidade aqui. Desses dois vetores, você percebe que o vetor velocidade ele forma, com as linhas de indução do campo magnético, um ângulo diferente de 90 graus? E um ângulo onde também essa velocidade que está em azul, ela também não é paralela às linhas de indução do campo magnético? Então, eu nem caio no segundo caso, porque essa velocidade não é paralela ao campo. Eu não caio no terceiro caso, porque essa velocidade ela não é perpendicular ao campo. Mas se você olhar para esse vetor e dividi-lo em duas componentes, você consegue visualizar o que eu estou lhe dizendo. Essa velocidade, a sua componente Vx, ela é paralela às linhas de indução do campo magnético. Então, eu caio no segundo caso. Eu caio na situação onde essa componente Vx, ela por ser paralela às linhas de indução do campo magnético, essa velocidade interagindo com o campo e interagindo com a carga, ela não consegue fazer surgir uma força magnética. Então, devido à ação dessa velocidade, não existe força magnética atuando na partícula naquele momento. A única responsabilidade dessa velocidade é fazer com que a partícula permaneça se deslocando para frente. Mas eu quero que você visualize que o Vz, que é a componente da velocidade de lançamento, no eixo z, que é o eixo que está entrando no plano da lousa, ela é perpendicular às linhas de indução. Eduardo, eu não estou enxergando isso na figura. Está. Está aqui esse ângulo para você. Ó. Esse vetor, ele é perpendicular às linhas de indução do campo magnético. Está aqui o ângulo de 90 graus. Esse vetor, ele é perpendicular às linhas de indução do campo magnético. Está aqui o ângulo de 90 graus. Esse vetor, ele é perpendicular às linhas de indução do campo magnético. Está aqui o ângulo de 90 graus. Então, o que é que você percebe? Que essa velocidade ela tem uma função. Ela, por ser perpendicular às linhas de indução do campo magnético, ela faz essa partícula girar em trajetória circular.
Vamos aplicar aqui a regra da mão direita para você? Quando você visualiza, eu quero que você note que essa partícula, o campo magnético, ele está para a sua direita. Eu quero que você adote uma carga negativa, para que essa força magnética seja aqui agora para cima. Por quê, Eduardo? Vamos lá. Regra da mão direita. Campo, isso aqui é o quê? Velocidade, a força magnética sai da palma da mão se a partícula for positiva, mas ela sai do dorso se a partícula for negativa. Então acompanha aqui comigo. Ó. O campo ele está orientado para a sua direita. A partícula ela tem o vetor velocidade, a componente Vz, entrando no plano da luz. Ó. Então, o campo para a direita e a componente Vz da velocidade, que é o polegar, entrando no plano da luz. Isso faz a força magnética na partícula ser para cima. Eu vou colocá-la de cor laranja. Essa força magnética, na hora que ela surge, nesse momento, perceba que essa força magnética ela tem que direção em relação ao vetor velocidade da partícula? Os dois são perpendiculares entre si também. O que você está vendo aqui são os três ortogonais entre si. O campo, que tem uma direção, a velocidade Vz, que tem outra direção entrando no plano da lousa, e a força magnética, que tem outra direção vertical para cima. O que essa força magnética vai funcionar para essa velocidade? Ela funciona como centrípeta. Então, na mesma hora, a trajetória circular ela se forma. Quando essa trajetória circular se forma, então, peraí, Eduardo, eu vou ter, na verdade, o vetor Vx empurrando a partícula e fazendo a partícula deslocar-se ainda no sentido em que já se movimentava para frente. E eu vou ter o vetor Vz interagindo com o campo magnético e a carga e criando uma trajetória circular. Então, eu vou ter uma trajetória helicoidal, porque uma das velocidades faz a partícula continuar se movimentando para frente. E a outra velocidade faz a partícula girar em trajetória circular, formando a trajetória helicoidal para você. A trajetória desenhada se forma dessa maneira. Assim, nós temos o que chamamos de trajetória helicoidal. Ela se forma em que condição, Eduardo? Quando a partícula é lançada com um ângulo onde a velocidade e as linhas de indução do campo magnético nem é 90 e nem é paralelo, nem é 0, nem é 180. É justamente um ângulo que se encontra nessa faixa. O que você faz? Você divide a velocidade em duas componentes. Tenta perceber que uma delas é paralela ao campo e que não cria trajetória circular. E tenta perceber que a outra velocidade é perpendicular ao campo e cria uma trajetória circular. Formando, no final das contas, o que nós chamamos de uma trajetória helicoidal. Show de bola? Bem, se você aprova o meu trabalho, não esquece de mandar aquele joinha e de se inscrever no canal. Sim, e compartilhe lá com seus amigos. Beijão para todo mundo e até a próxima.